Trabalhamos, acho que uns 12, 13 anos, se for mais, você não fala, fica tranquilo, para não comprometer. E David veio para Botucatu, na época que eu estava como diretora do NAP, e nós iniciamos um trabalho juntos, e até então estamos aqui e continuamos, né, David? Então... Bem, então, pessoal, sou o David, tá? Eu trabalho aí na área da Libras. Já tenho aí, contando pelo menos uns 25 anos. A minha formação é bacharel em tradução e também professor, instrutor e orientador na área da Libras, tá? Agradecer a Nilza pelo convite, né? Agradecer aqui a Unifac pela oportunidade também, e a Nilza de ter organizado essa palestra, convidado a gente. Tenho um carinho pela Nilza, aprendi muita coisa com ela, foi uma das propulsoras da área que eu atuo hoje, né? Que é a área da Libras. Tá bom? Então, o objetivo da gente estar aqui hoje não é que só eu fale, o objetivo é que todos nós conversemos. Essa é a realidade. É bater um papo, né? A gente colocou aí como uma palestra, mas é um bate-papo, a gente vai falar bastante também, mas a gente também quer que vocês falem bastante. Tá bom? Então, a gente vai abrir em alguns momentos, perguntas, dúvidas. De repente, para funcionar legal, se vocês tiverem aí, né, o acesso, caneta, papel, porque de repente, à medida que eu vou falando algumas coisas, vocês podem, de repente, surgir algumas dúvidas, alguma pergunta, e de repente passa batido e você não faz a pergunta porque você esqueceu dela. Então anota aí no papel, tá? E na hora que eu abrir, vocês têm dúvida, quer fazer alguma pergunta? Você vai ler e você vai lembrar que você tinha uma pergunta para fazer, tá? Acho que fica mais fácil, tá bom? Então, hoje eu tenho 39 anos, boa parte da minha vida eu dedico a Libras, né? A língua brasileira de sinais. E é importante falar um pouco como os profissionais da área de Libras hoje estão atuando hoje. Como que a gente chegou até aqui? Como que é, para a gente depois ir na linha de raciocínio que a gente quer chegar com vocês, né? Hoje um profissional da área de Libras, principalmente o tradutor e intérprete, como que ele se formou? Então, por exemplo, os profissionais que têm a minha idade e atuam hoje, tem mais de 25 anos de atuação já. Então a gente começou lá em 1996, 1997, quase ali no fim dos anos 90, chegando 2000. Nessa época não existia formação de Libras. Não existia uma graduação, não existia uma pós-graduação de Libras. Então como que nessa época a gente já sabia Libras? Então, nessa época, existia e existe até hoje as igrejas, as entidades religiosas. Foi ali que tudo começou. A profissão do intérprete, tradutor e a Libras em si começou a crescer dentro das instituições religiosas. Então, o importante para as instituições é atingir, né, a palavra de Deus para todas as pessoas, não importa qual seja a idade, sexo, deficiência e tudo mais. Então eles, nós temos uma classe que são surdos que a gente precisa evangelizar. Então, começou-se a fazer as traduções dos cultos em Libras. Então, o surdo já estava nessa época, mas ele não era tão integrado à sociedade, incluído à sociedade como é hoje. Então, sempre lá na igreja, tinha lá 2, 3, muitas igrejas tinham 10, 15 surdos, mas eles estavam lá e não entendiam o que estava acontecendo. E já existiam pessoas como eu e muitos nessa época, que só por ter contato com os surdos, aprenderam a Libras. Então, essas pessoas, sem ter formação nenhuma nessa situação, não, eu vou traduzir o culto para os surdos. Eu domino um pouco, eu já tenho bastante contato, eu converso, ele me entende, eu já tenho uma certa fluência, e começou-se a traduzir os cultos para os surdos. Então os surdos começaram a entender que as igrejas eram um lugar onde eles podiam ter acessibilidade. Alguém sabia, eles iam, começou-se até a se tornar pontos de encontros dos surdos, na realidade, nessa época.
E aí o surdo começou a aparecer mais para a sociedade, porque agora eles tinham um lugar para ir onde alguém entendia eles. E aí, depois disso, viu-se a necessidade de isso ser expandido, que esses tradutores, né, que não tinham essa formação ainda, também atuassem fora, ajudasse o surdo no médico, no posto de saúde, numa loja e assim por diante. E aí, então, começou-se a ver a necessidade, onde muitas pessoas que só por contato com o surdo começaram a se dizer intérpretes. E existiam mesmo muitas dessas pessoas com essas habilidades, mas não tinham uma formação para isso, certo? E aí, então, começou-se a ver que estava crescendo muito essas pessoas, tradutores e intérpretes de Libras, e o surdo precisando cada vez mais desse tipo de acessibilidade. Foi aí, então, que a partir de 2005 se criou-se o curso de Letras Libras, a graduação que existe hoje de Letras Libras, de formação para licenciatura, para formar profissionais para o ensino da Libras, certo? E também, alguns meses depois, foi-se criado o curso de bacharel em tradução e interpretação na área da Libras específica, porque o curso de bacharel em tradução e interpretação, ele já existia para a língua inglesa, língua francesa, língua alemã e assim por diante. E foi criado um curso especialmente para a área da Libras, que é o que a gente é formado hoje. Então, entenderam o processo, como que veio vindo essa criação meio resumida que eu fiz do profissional intérprete hoje? Então, lá no passado, não se havia uma formação para isso. E é importante haver a formação, porque você pegar uma língua e verter para outra não é um processo qualquer. E a gente vai falar aqui, tentar esclarecer um pouco para vocês a diferença da língua portuguesa e da Libras. Por que é importante ter uma formação para exercer essa profissão, por exemplo, de tradutor intérprete, professor de Libras? Porque a gente está falando aqui de uma língua, que é a Libras. Então aí a gente agora começa a passar para algumas questões que, inclusive, né, feito pela Nilza, né, Nilza, mapeamento de dúvidas de alguns alunos a respeito da Libras, certo? Então, nesse primeiro processo que eu conversei um pouquinho com vocês, de como se iniciou-se esse processo da profissão do intérprete, vocês têm alguma dúvida? Entenderam como que começou isso? Essa profissão que existe hoje do tradutor e intérprete de Libras, como ela se iniciou? Certo? Então, foi esse processo. E hoje existe muita demanda. Hoje existe muita demanda nessa área da tradução e interpretação de Libras e desse profissional que sabe a Libras para atuação. Certo? Mas então vamos lá, eu vou usar o recurso do meu celular, tá? Para seguir aqui uma ordem do que a gente preparou para vocês, tá bom? E aí eu quero começar a participação de vocês. Não se acanhem, porque quem está mais acanhado aqui sou eu. Tá bom? Então eu vou chegando pertinho de vocês. Olha só, trazendo então desse pressuposto que eu acabei de dizer para vocês, que a gente está falando de duas línguas, a gente vai falar aqui bastante tempo de língua portuguesa e de Libras. A gente vai comparar em alguns momentos isso. Alguém conseguiria dizer para mim o que é Libras? Essa sigla, Libras, o que ela significa? Assim, sem vergonha. Quem consegue dizer para mim? O que é Libras? Essa palavrinha Libras, alguém consegue dizer? Ninguém? Aqui, ó, ele sabe. Hã? Fala aqui para mim. Língua brasileira de sinais. Muito bem. É isso mesmo, não é, gente? Então, Libras, gente, é língua brasileira de sinais. Certo? Por isso que é Libras. Li de língua, Bras de Brasil. Certo? Então, olha só, já uma coisa importante que a gente vai corrigir aqui
é esse termo que muitas pessoas utilizam. Linguagem. Já ouviu isso? A linguagem de sinais. Já ouviu falar isso? Ah, porque a linguagem de sinais. Então, esse não é o termo correto. O termo correto é língua. Certo? Então, é língua brasileira de sinais. Então, essa terminologia de linguagem, a gente já vai, cancelar ela. Certo? Nunca a gente vai dizer linguagem brasileira de sinais, e sim língua brasileira de sinais. E a gente vai ver, tentar mostrar para vocês em alguns momentos, que é uma língua que funciona como uma língua, existe o jeito certo de fazer, não é uma coisa qualquer. Existe estrutura, gramática, assim como a língua portuguesa, por isso que é uma língua. Certo? Agora, vamos imaginar o seguinte, se é língua brasileira de sinais, é universal? Não. Muito bem. Então, a Libras, vamos lá de novo, é Libras, porque a Libras a gente está falando da língua de sinais do Brasil. Certo? Cada país possui a sua língua de sinais. Então, se eu aprendo Libras, a língua brasileira de sinais aqui no Brasil, não necessariamente eu vou conseguir me comunicar com um surdo de fora. Um surdo americano, um surdo alemão, um surdo francês. Porque a língua de sinais da França é diferente da nossa língua de sinais aqui no Brasil. Certo? Então, cada país possui a sua língua de sinais. Então, quando a gente fala assim, língua de sinais, a gente está generalizando. A gente está falando de todas as línguas de sinais. Quando a gente diz Libras, a gente está falando a língua de sinais do nosso país, que é a Libras. Dúvida aqui? Ficou claro? E é bem diferente, tipo a língua de sinais do Brasil. É diferente da língua de sinais americana, por exemplo? É bem diferente. Por exemplo, usando como comparativo, a língua de sinais americana e a Libras, que é aqui do Brasil, é totalmente diferentes. Os sinais são totalmente diferentes. Se a gente pegar as línguas de sinais dos países próximos ao nosso, Chile, Paraguai, Argentina e assim por diante, vão ter algumas coisas que são muito parecidas. Quer ver? E isso a gente também observa na nossa própria língua falada, que é a língua portuguesa. Não é muito parecido com o espanhol? A gente não tem tanta dificuldade de entender uma pessoa que mora na Argentina, no Paraguai, porque é muito próximo a língua. Então, funciona exatamente assim. Então, a nossa língua de sinais brasileira, esses países que fazem fronteira com nós, as línguas de sinais deles têm um aspecto muito parecido com a nossa língua de sinais. Então, se torna muito mais fácil se comunicar com esses surdos que fazem fronteira com a gente. Certo? Dúvida? Pergunta? Curiosidade? Não? Olha só o que eu vou trazer para vocês. Sabe aquelas mãozinhas que vocês veem por aí? O alfabeto em Libras. Já viram? Todo mundo sabe do que eu estou falando, certo? Alfabeto em Libras, ok? Aquilo é Libras de verdade? Será que é daquela forma que o surdo se comunica? Vamos pensar, vamos raciocinar assim, e essa é uma informação também. Porque, tipo assim, a gente tem muita desinformação a respeito das coisas. Então, um dos objetivos também é trazer as informações. Então, o que a gente diz com essa expressão? O alfabeto em Libras, na realidade, é uma expressão errônea. Então, não se diz alfabeto em Libras, se diz alfabeto manual. Porque é com as mãozinhas. A gente não tem o nosso alfabeto? Não temos o nosso alfabeto? A, B, C, D, é sonoro. Ok? Na Libras nós temos o alfabeto manual, porque é com as mãos, não é com a boca. Então a gente não pode se referir àquele alfabeto manual como Libras. E aí a gente vai dar um exemplo aqui para vocês, alguns, vamos ver se vocês vão compreender, e lógico que vão. Olha só, na Libras, em todas as línguas de sinais, existe vocábulo, os vocabulários, certo? Por exemplo, eu quero que vocês peguem a mão de vocês aqui, assim, todo mundo sabe esse sinal. Eu acho que todo mundo. Vamos ver, né, Nilson?
Pega a mão de vocês aqui assim, ó. Faz uma bolinha, tá vendo? Uma bolinha. Certo? Faz uma bolinha. Vocês vão trazer aqui, ó, vou ficar assim, tá? Na frente da boca, aqui, ó. E aí vocês vão fazer esse movimento aqui, ó. Certo? Certo? Bem suave mesmo, ó. Esse aqui é o sinal de bom. Bom. Uma pessoa boa. Certo? Mas essa sinalização também pode ser usada para cumprimentar o surdo. A gente faz assim, ó. Eu estou dizendo para ela, ou perguntando se ela está tudo bem. Chego para a Nilza. Oi, Nilza, tudo bem? Em Libras. Em Libras. Essa é a sinalização. Certo? Vamos para o outro. Pega a mão de vocês, estica o indicador aqui, ó. Aí com o restante da mão, faz uma bolinha. A mão de vocês vai ficar assim. Certo? Então você vai pegar esse sinal e vai fazer aqui, assim, ó. Esse é um dos sinais para dia. Pegou o raciocínio? Então, como que eu digo bom dia? Bom dia. Certo? Então, olha só. Bom dia. Tá vendo que tem vocábulo? É um vocabulário isso. Bom dia. Dia. Vamos mais um? Pega a mão de vocês, façam assim. Certo? Faz assim. Levanta mais um pouquinho. Levanta mais assim. Isso. Aí agora vocês vão dizer assim, eu juro. Eu tô brincando. Vocês vão pegar a mão de vocês assim. E vão fazer esse movimento, ó. De novo, ó. Esse é o sinal de tarde. Tarde. Como eu digo boa tarde em Libras, então? Boa tarde. Entendeu? E isso é Libras. A gente está vendo a língua em ação aqui. Vimos alguns vocabulários só, bem restritos, certo? Agora, vamos pensar lá nas mãozinhas de novo, do alfabeto manual? Será que funciona assim? Eu encontro com um surdo, então, por exemplo, qual que é a letra B do alfabeto manual? Muita gente sabe. Essa é a letra B do alfabeto manual. Qual que é a letra O? Letra O. Letra M. Letra M. E assim sucessivamente. Então, eu encontro... eu sei o alfabeto em Libras. O surdo chega e aí... Imagina essa conversa, vai acabar que hora, né? Então, entende? O alfabeto manual não é Libras. Quando eu vou utilizar o alfabeto manual? Nomes de cidades, por exemplo, alguma coisa que eu vou querer especificar. Então, o alfabeto manual, ele serve como um empréstimo da língua portuguesa para auxiliar a gente. Mas ele não é Libras, a gente não usa ele para comunicar com o surdo. A gente usa vocabulário, como eu mostrei para vocês. Certo? Entenderam? Outra coisa que é importante. Não estou falando mal do alfabeto manual, não, viu, gente? Eu estou explicando a funcionalidade. Certo? Olha outra coisa que todo mundo sabe, inclusive na hora que a gente estava ali, o pessoal chegou, fez. Como é que eu digo oi em Libras? Olha só, tá vendo? Existem algumas ideias. Então vamos lá. A letra O a gente já sabe. Pega a mãozinha, a letra O. Certo? Vamos lá na letra I. Vamos aprender a letra I. Fecha a mão e levanta o dedinho. Letra I. Então eu pego aqui, abro o restante da minha mão, deixo o dedinho levantado. Ficou a letra O, certo? E o dedinho aqui do I. Ficou assim, não ficou? Oi. Oi. Agora, isso também a
a gente trata como que um empréstimo da língua portuguesa. Porque o que o surdo utiliza mais na língua dele, natural dele, não é isso. Ele utiliza oi. Oi, oi. Ele vai fazer assim. Na maioria das vezes. Isso aqui a gente fala que é um empréstimo que nós, ouvintes, criamos. E ele acabou aprendendo e faz também, por influência nossa, ouvinte. Mas o natural do surdo é fazer assim. Oi, olá. Certo? Mas eu posso usar isso? Pode, utiliza, é normal, eles conhecem. Certo? Tudo bem até aqui? Muito bem. Vamos chegar lá naquela parte que a gente está falando assim, ó. A diferença de Libras e de português, para a gente entender isso. Ok? Então vamos lá. Por que Libras é uma língua? Na língua portuguesa, a gente tem vários momentos de a gente fazer marcações, por exemplo. E eu vou fazer essa comparação para que vocês entendam que não é uma linguagem. A gente não pode se referir a Libras como uma mímica. A gente não pode se referir a Libras como simples gestos. São vocabulários pensados e criados. Então vamos lá, olha como tem estrutura e tem regra para se fazer ser entendido pelo surdo. Pense nessas palavras na língua portuguesa. Bonito. Bonitinho. Bonitão. Desculpa aí. Então, olha só. Bonito, bonitinho, bonitão. Na língua portuguesa, a gente não faz essa marcação mudando muitas vezes o final da palavra? Bonito. Bonitão. Bonitinho. O bonitinho a gente até muda a voz, não muda? O bonitão. O bonito. Então você entende que bonito é bonito. Bonitinho é bonitinho. E bonitão é bonitão. É diferente uma coisa da outra. É ou não é? Então na língua portuguesa eu tenho essa maneira de marcar isso. Não tem? O surdo também tem o direito de saber o que é um bonito, o que é um bonitinho, o que é um bonitão. Como que você vai falar para ele que você viu uma menina na rua e ela é bonitona? Que você viu um rapaz na rua e ele é bonitão. Ele não é bonito, ele é bonitão. Como que você vai fazer isso para o surdo? Ele não tem direito de saber essa informação? Então, na Libras, nós temos esse sinal aqui. Pega a mão de vocês, traz na frente do rosto e vai fazer esse movimento, ó. Isso, ó, bem suave, ó. De novo. Bonito. Bonito. Vamos de novo? Certo. E agora, como que eu faço bonitinho? Eu faço assim, então, ó. Como que eu faço bonitão? Entendeu? Faz sentido isso? Não. Não faz sentido. Para a gente que ouvimos, estamos acompanhando o que eu estou falando, faz sentido. Mas se eu faço assim para o surdo, ó, porque a língua de sinais, a Libras, ela é visual. A gente vai chegar lá. Então eu faço isso para o surdo, ele vai ver bonito e algo grande. E algo grande. Ele não vai relacionar isso ao bonito. São coisas diferentes. Então, na Libras, a gente usa o recurso das expressões. Expressão corporal, facial, mas não só isso. A intensidade no braço, nas mãos. Então, por exemplo, se eu for dizer assim em Libras, então a gente tem um bonito, certo? Bonito. E o bonitinho, então? Como que a gente pode fazer? Vamos ver se acho que dá para enxergar aqui, né? E o bonitão? E o bonitão? Não é diferente? É como é na língua portuguesa? Mas eu tenho maneiras de marcar.
Então você consegue passar a informação. Não é da mesma maneira, mas o surdo vai entender. Percebe que existe aqui uma gramática envolvida, um jeito correto de se fazer, uma estrutura para se seguir? Eu posso tratar isso que vocês viram como uma linguagem? Não. É uma língua, é viva, é igual a portuguesa. Então por isso que a gente não pode falar que é linguagem de sinais. Uma linguagem a gente aponta, a gente direciona. Existe a linguagem das cores, não é? Mas a Libras é uma língua viva, existe estrutura para se fazer. Perceberam? Então tenham sempre isso em mente, gente. Libras é uma língua, é viva, tem estrutura. É diferente do português, mas é uma língua como tal. E é visual. Certo? Pergunta, gente. Só eu estou falando? Agora quer saber o boa noite. Vamos passar aqui o boa noite para vocês. Então a gente tem algumas formas, tá bom? Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer isso aqui, ó. Pega essa mão de vocês. Essa outra assim, ó. Coloca aqui em cima. Isso aí. Noite. E, gente, existe variação. Eu ensinei esse sinal de noite para vocês, mas existem outros. E muda de um estado para o outro, muitas vezes. Tem sinais que é de um jeito aqui no estado de São Paulo, em que outros estados é feito de outro jeito. Certo? E não é parecido. Parecido com o sotaque. Na Libras também tem. Mas aqui a gente está falando de variação linguística mesmo. Regionalismo. Só um exemplo, vamos pegar aqui rapidinho, vai. Essa aqui é a letra V, não é a letra V do alfabeto? Certo? Se eu pegar essa letra V e trouxer aqui na mão. Cor, verde. Verde. Certo? Rio de Janeiro. Qual que é o sinal de verde? Faz um ganchinho. Diferente. Uma variação linguística. A mesma palavra, verde. Qual que é o sinal em São Paulo? Rio de Janeiro. E vai muitas vezes variando. Mas o padrão da língua é um só. A gente não está conversando aqui falando português, mas se eu for lá para o norte, vão ter algumas palavras diferentes, termos diferentes, e a gente passa por isso normalmente. O que você falou? Entendi. Exemplo, rapidinho, sabe o que é vina? Vina. Alguém sabe o que é vina? É salsicha. Eu não sabia, aprendi com uma aluna do Paraná. Entende? Eu falando para ela de salsicha, pão, eu falei para ela de cachorro quente. Ela falou assim, você está falando de cachorro quente, professor, o tempo todo, mas o que é cachorro quente? Eu falei, é um pão com salsicha. Aqui é pão com vina. Olha só. E me impediu de comunicar com ela? Não. A mesma coisa acontece com a língua portuguesa e com a Libras, tá bom, gente? Mais alguma pergunta? Pergunta? Então vamos lá, gente. Crianças surdas. É importante, então, que elas aprendam Libras? Como que se dá esse processo de aprendizagem da criança surda? Essa aquisição de linguagem para a criança surda, como que é feito? A criança é surda, ela já nasce sabendo Libras? Só porque é surda? Muitos pensam. Certo? Então, como que essa criança vai adquirir a Libras? Como que ela vai desenvolver essa linguagem para ela? Então, uma coisa que acontece muito, principalmente no Brasil, as crianças surdas, elas nascem filhas de pais ouvintes. A maioria delas. Como nós que ouvimos e falamos. Talvez vocês se assustem com o que eu vou dizer. Isso é péssimo. Para a criança e para os pais. No sentido de aquisição de língua e desenvolvimento dessa criança surda. Ela nasce surda e os pais são ouvintes. Por que isso é ruim? É ruim porque qual que é a língua que essa criança vai circular? Qual é a língua que ela vai ter mais contato durante toda a sua vida? É a língua portuguesa. Mas se ela não escuta, como que vai ficar o desenvolvimento dessa criança?
E depois que essa criança nasce, descobre, e a gente vai falar sobre isso um pouco também, que essa criança é surda, existe o tempo de luto, muitas vezes, das famílias. De aceitação de que essa criança é surda. O preconceito contra a língua. Ai, meu filho vai falar com as mãos. Até que essa família aceite isso, muitas vezes já passou muitos anos, 4, 5, 6 anos, e essa criança até agora não tem nenhuma linguagem desenvolvida. Linguagem no sentido de comunicação, tá, gente? Não falando de linguagem de sinais, mas já adquiriu uma língua para ela, um meio de comunicação. Então, por que se fosse o contrário seria melhor? Então, se essas crianças surdas nascessem filhas de pais surdos, qual que é a língua que vai circular o maior tempo com essa criança? É a língua de sinais. Vamos entender? Não sei se vocês já passaram por essa fase de falar sobre isso, mas vamos pensar assim, como que nós aprendemos a língua portuguesa? Como que nós aprendemos a falar? Como? A gente nasceu, alguns mais, outros menos, 2 aninhos, outros menos, alguns mais, começaram a falar as primeiras palavras. Certo? Maravilha? Aí começou a falar as primeiras palavrinhas, o pai e a mãe começou a falar. Vou começar a ensinar o português para ele. Vem cá, senta aqui, filho, vou me ensinar o passado do pretérito do futuro para você. É assim que funciona? E a gente vai para a escola falando. 3 aninhos, 4 aninhos, a gente vai para a creche, etapa 1, etapa 2, as crianças vão falando. Mas como que elas aprenderam a falar? Como? Porque elas estão num ambiente de pessoas que falam. Então, por estar exposto a esse estímulo, um ambiente de pessoas que estão falando a todo tempo, o nosso cérebro foi ali absorvendo esses sons e aos poucos a gente foi aprendendo a reproduzi-los. É natural a aquisição da língua. É isso que eu quero dizer. A aquisição dessa língua foi natural para nós. Para o surdo também deve ser assim. Então, ele tem que aprender a Libras num ambiente natural. Ele tem que estar exposto o tempo todo a pessoas sinalizantes que utilizam a Libras, para ele ir aprendendo isso. Então, como que uma criança aprende Libras? Com pessoas que utilizam a Libras. Entenderam esse processo? E por que ela é importante para as crianças surdas? E aí a gente vai falar uma outra coisa. Surdo lê e escreve como nós. Só falar para vocês aqui que essa palavra surdo é um termo normal, tá, gente? É esse termo que a gente vai se referir. A gente não vai falar surdo-mudo, e sim surdo, ok? Certo? Esse é o termo. O surdo sabe ler e escrever como nós? O que vocês acham? Você acha que um surdo vai pegar um livro e ler normalmente assim, e entender a língua portuguesa assim como nós entendemos? Não necessariamente, tá certo? Vamos lá entender de novo esse processo, tá? Falando das crianças e para chegar a se formar esse indivíduo surdo adulto, tá certo? Então, a língua portuguesa a gente aprende pelo canal auditivo e a gente usa para falar, oralizar. Na Libras tem som? Então vamos lá de novo. Como que a gente aprendeu a falar? Aí a gente vai para a escola, não vai? Vocês vão se formar professores, vão dar aula no ensino infantil e muito mais. Aí você vai ter lá a lousa, você vai colocar o alfabeto lá em cima e você vai fazer assim para os alunos. Letra A. Vamos lá, pessoalzinho. A. Não é? B. C. Você está ensinando as crianças ouvintes a reconhecer o alfabeto. E aí você fala assim, B com A. O que forma? Ba. L com A. O que forma? Lá. Então ficou ba, lá. É assim. O processo básico da alfabetização da criança ouvinte é esse. E o surdo que não está ouvindo nada? Como é que ele vai aprender isso? Então a gente memoriza os sons pelo canal auditivo e a nossa memória auditiva vai lá segurando todos esses sons
e a gente vai aprender a reproduzir isso. Por quê? A gente está usando o canal auditivo. Como que a criança surda vai ouvir esses sons? Ela não vai ouvir. Qual é o recurso dela que ela utiliza para o aprendizado? Só a visão. Certo? Então uma criança vê lá o formato da letra B. Vamos trazer na mente? Qual que é a forma da letra B? Pauzinho, uma barriguinha e outra barriguinha. Certo? Nós já sabemos isso. Imagina uma criança na idade de 3, 2, 3 aninhos ter que memorizar a forma de todas as letras do alfabeto. Entendeu? Ele não está indo pelo som da letra, ele está indo pela forma de cada letra. Imagine ele memorizar a forma de cada letra do alfabeto. E tem mais. Depois as formas, as fontes mudam, não muda? A forma de escrever. Então, depois que ele aprendeu a letra A, por exemplo, a letra A faz um bico. Essa fonte de letra A, ela aprendeu. Aí depois ela se depara com uma letra A assim, ó, curvada. Ela não sabe que é a mesma letra A. Ela acha que é outra coisa. Ou depois ela vê uma letra de mão, que é a letra A. Ela acha que é outra coisa, ela não sabe que é o A. Ela vai ter que aprender de novo aquela forma de A. Então, o processo para que o surdo memorize uma palavrinha, gente, demora muito tempo. Sendo que nós estamos utilizando o som, que é mais fácil para memorizar esse recurso. Então, o surdo não tem memória auditiva, ele tem memória visual. Então, para ele aprender as palavras em português, não que ele não vá conseguir. A gente não está falando aqui que ele não é capaz, mas é aí que a gente entra no processo. O processo para se alfabetizar essa criança surda tem que ser diferente. Não pode ser o mesmo processo que nós utilizamos para alfabetizar as crianças ouvintes. Entende? Mas esse surdo, para ele chegar num processo de alfabetização, de ele pegar um livro e conseguir ler e escrever como nós, leva-se anos para isso. Mesmo depois da idade adulta, eles passam muito tempo para ter esse contato e escrever bem. Certo? Então, o surdo, muitas vezes, ele vai escrever num formato, porque a Libras é desse jeito, não tem preposições, não tem artigos. Eu vou na sua casa. O menino. Isso não existe na Libras. Então, as palavras que os surdos aprendem a escrever, muitas vezes eles vão escrever dessa maneira, ó, nessa estrutura. Eu vai sua casa. Amanhã eu shopping passear. Ontem eu brincar gostei. Você legal. Entende? Mas essas palavras que eu estou falando aqui para vocês são palavras que faz parte do nosso cotidiano, então é mais fácil para eles irem memorizando. Agora, e outras palavras que muitas vezes a gente não utiliza tanto? Então, muitas vezes não adianta dar uma apostila para a criança surda na sala de aula. Como que ela vai ler? Vai fazer sentido uma apostila para uma criança ouvinte que já sabe ler, que está lá no segundo, terceiro aninho desenvolvendo a leitura, mas uma criança surda não vai fazer sentido. Então, o vocabulário de palavras para os surdos é muito reduzido, porque ele demora muito para o processo de aprender cada palavra. E depois que ele aprende a forma de cada palavra, ele tem que aprender o significado. Entende? Entenderam? Qual é o processo primário de alfabetização para uma criança surda? Então, se nós utilizamos o canal auditivo como um dos principais meios de absorver conhecimento, a criança surda ela vai se ali absorver o conhecimento pelo canal visual. Basicamente, o processo de alfabetização de uma criança surda deve começar dessa maneira: imagens. E na educação infantil, para os próprios ouvintes, se explora muito imagem hoje.
Eu sei porque a gente já teve em sala de aula ali atuando, e a gente viu que os professores utilizam muitos desenhos, imagens. Então, o surdo mais ainda. Vamos pegar um exemplo. Eu preciso ensinar para essa criança surda café. Certo? Eu tenho um sinal de café. Qual é o sinal de café? Pega a mão de vocês aqui. Certo? Mantenha ela assim. A outra mão assim. E agora vocês vão fazer assim, ó. Café. Aí eu tenho uma criança surda, eu sei o sinal de café, vou ensinar o café para ela. Aí eu simplesmente faço assim para ela. Não tem sentido. Se ela nunca soube o que é um café, então eu quero ensinar. O que eu preciso fazer? Eu preciso mostrar a imagem de um café para ela. Talvez um café numa xícara, o líquido do café, a imagem de um pó de café. Certo? Eu mostro a imagem e na sequência eu ensino o sinal em Libras. Mostro ali o que é o café e aí eu faço para ela, café. Seria melhor ainda se fosse no concreto, se eu tivesse aqui no concreto na minha mão ali, mostrando para ela. Põe na xícara, ela vai fazer o movimento da xícara na boca. Então por isso que é assim, café. Então, imagem, concreto primeiro. Segundo, Libras. Por último, você vai ensinar a palavra café. Porque é onde ela vai ter mais dificuldade. Porque o português não é o primário para ela, é o secundário. O primário para ela é Libras. É a primeira língua dela. Se ela não aprender Libras, ela não vai aprender mais nada. Ela precisa da Libras para aprender as outras coisas. Compreende o processo? Então, basicamente, processo de alfabetização de uma criança surda, imagem, concreto sempre. Segundo, sinal, Libras. E terceiro, a palavra. Aí você monta lá uma imagem de café, uma mãozinha fazendo o sinal de café e depois a palavrinha café. Certo? E aí ela vai ver o C, o A, o F e o E. Automaticamente ela vai memorizar essa palavra e vai associar ao sinal e à imagem. E aí depois de algum tempo ela vai ver essa palavrinha café e ela vai fazer o quê? Café. Esse é o processo. Então quando ela vê a palavra café, ela lembra do sinal e da imagem depois. Entendeu o processo? Basicamente esse é o processo da alfabetização da criança surda. Certo? Vamos lá, vamos deixar vocês participarem um pouco. Nesse processo de alfabetização que você está colocando, nesse processo de alfabetização precisa necessariamente de um interlocutor que fale Libras? Ou não? Muito bem. Vai precisar. Entende? Então, por isso que se faz importante o aprendizado da Libras e o profissional que trabalha nessa área. Ele precisa dominar Libras, ele precisa, além de dominar Libras, ter estratégias pedagógicas para fazer isso acontecer. Por isso que vocês estão tendo o curso de pedagogia e tem ali um pouco da Libras para que vocês comecem a entender um pouco. É o suficiente? Não é. Mas é um início. Certo? Vamos lá atrás. Nem precisa de microfone. E como é que funciona hoje as políticas públicas? Se eu tiver uma criança surda dentro de uma sala de uma escola pública, ela tem um acompanhamento de um profissional pessoal para ela? Muito bem, uma outra pergunta bem interessante, não é? E agora? Então, já que a gente sabe, você viu como vocês já entenderam a importância do profissional e da Libras? Tá, é importante a Libras, é importante ter o profissional. Mas e agora? E aí é onde a gente entra agora, num dos processos que vai fazer parte do nosso tema, as tecnologias para eles. As tecnologias acessíveis. Existe, baseado um pouco na pergunta dele, a acessibilidade para o surdo? Como que funciona, então, essa acessibilidade para o surdo? Quais as tecnologias que ele vai ter
Porque se a gente falar de outras deficiências, vamos pegar aqui os cegos. A Nilza pode falar com mais propriedade disso, mas existem tantas tecnologias para eles. E para o surdo? Quais as tecnologias que existem? O intérprete. Basicamente é isso. Então hoje, por exemplo, as políticas públicas de inclusão e a lei determina que tenham a inclusão. Então hoje o papel do intérprete é importante. Vamos pegar, por exemplo, Botucatu. Hoje na rede municipal de ensino, todas as crianças surdas têm acompanhamento de intérpretes em sala de aula. É bom? É importantíssimo a presença do intérprete em sala de aula. Então, ao mesmo tempo que o professor está ali ministrando a aula dele para os outros alunos ouvintes, tudo que o professor está falando, o intérprete está ali sinalizando. Agora, isso só vai fazer sentido para uma criança surda que sabe Libras. Como que eu vou traduzir uma aula para uma criança que não sabe Libras? Percebe? Então, no início, no ensino infantil, por exemplo, qual que é o papel do intérprete? Ele vai ter que trabalhar em conjunto com o professor. Ele vai ter que desenvolver momentos pedagógicos junto com o professor, porque o intérprete não é professor. Ele é um auxiliar ali, técnico de comunicação. Mas nesse momento, ele vai junto com o professor fazer desenvolver ali dentro processos para que essa criança adquira Libras. Ali dentro da sala de aula. Depois tem a questão dos pais, mas aí depois é um outro assunto. Vou falar alguma coisa disso. Eu queria colocar a situação quando a gente tem, né, a criança surda e a gente vai pensar um pouco na questão lá na casa desse aluno surdo. Lá na casa ele tem uma comunicação e essa comunicação ela é uma comunicação caseira. Daí quando ele vem para o processo escolar, ele começa a entrar em contato com a Libras. E como que fica isso na cabeça dele, né? Como que a gente faz esse processo de transição? Muito bem. E aí, de novo, a gente entra nesse assunto do profissional, do papel do profissional. Então, por isso que a gente disse que no início, que seria o ideal que essa criança surda nascesse filho de pais surdos. Porque ele já viria para o processo escolar um pouco de bagagem de Libras. Mas isso não acontece. E é o nosso papel quanto intérprete e professor, essa criança chegar na rede regular de ensino, por exemplo, a gente vai ter que fazer esse papel de ensino de Libras. Porque não dá no primeiro aninho uma criança de 6 anos eu traduzir algo para ela, porque ela não sabe Libras. Certo? Então, por exemplo, ela chega lá com sinais caseiros, muitas vezes apontamento. Vamos só pegar um exemplo rapidinho que a Nilza citou. Sinais caseiros. Às vezes a criança em casa, ela quer ir no banheiro. O que os pais desenvolvem? Banheiro. Isso é Libras? É uma sinalização caseira. Eu vou ter que corrigir isso lá na escola. Eu tenho um sinal para banheiro. Eu vou pegar a mão aqui. Isso é um vocábulo. Isso é Libras. Percebe? Então, o papel do intérprete, que é a tecnologia que mais vai funcionar na área da surdez, para o surdo que utiliza Libras, é o intérprete. Não existe outra tecnologia. Existem outras, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Certo? Então, respondi um pouco a sua pergunta. As políticas públicas existem. Muitas vezes não funcionam como a gente quer. Por exemplo, hoje, por lei, tem que ter intérpretes no banco. Repartições públicas de saúde. Tem. Então, entende a necessidade do papel do intérprete? Existe uma tecnologia que dá para pôr lá para substituir o intérprete? Existe. A central de Libras, que é feita do quê? De intérpretes. O que é uma central de Libras? Vai ter um computador lá ligado a uma rede de intérpretes, como se fosse telemarketing. O surdo chega numa unidade de saúde, é surdo, eu não sei Libras, espera aí que a gente vai ligar o computador e vai acionar lá a equipe de intérpretes. Essa equipe de intérprete é um ser humano.
Entendeu? Não seria mais fácil ter alguém ali já presencial para fazer esse intercâmbio? Existem aplicativos. Existe um aplicativo que se chama HandTalk. É um bonequinho que você baixa ele e ele vai fazer alguns sinais. Substitui o intérprete? Não. Porque ele não tem variação linguística, ele não tem expressão facial, ele não tem expressão corporal. Entende? Então não vai substituir assim eficazmente o intérprete. Essas são as tecnologias que basicamente vão funcionar hoje, ali para acessibilidade de comunicação na área da surdez. Certo? Vamos entender um outro processo? Existem alguns graus de surdez. Ok? Todo mundo já viu aquele aparelho que boa parte do surdo usa. E muita gente pensa assim: ah, é surdo, compra um aparelho para ele. Como se o aparelho fosse um milagre. A gente tem que entender que aquele aparelho que coloca aqui assim, ele chama o ASI. Aquilo é um amplificador de som, gente. Então, por exemplo, se usa aquele aparelho, identificado que aquele surdo, ele tem um resíduo auditivo. Então, aquele aparelho... Então, por exemplo, vou tentar explicar bem rápido, bem simples. Então, se esse surdo ouve aqui, assim, ó, nesse nível, certo? O que o ASI vai fazer? Vai pegar isso aqui e amplificar um pouco. Então, se nessa fase aqui, ele escuta barulhos de caminhão, buzina, que são barulhos mais fortes, o ASI vai pegar isso aqui, trazer um pouco mais para cima, e ele vai conseguir, de repente, ouvir barulhos mais finos. Talvez o barulho de uma árvore, um cachorro latindo. É isso, ele vai amplificar som. Mas ele não vai fazer que você entenda a língua portuguesa. Então, você pega aquilo, põe no ouvido de um surdo que não sabe Libras, e eu estou falando aqui e ele está escutando o som da minha voz, mas ele não sabe o que eu estou falando, ele não entende. Percebe? Então, por isso que muitos surdos usam o ASI, o aparelho aqui, que vai funcionar como um recurso, muitas vezes como segurança para ele, para caminhar para a rua, identificar alguns sons, buzina e assim por diante. Mas aquilo não é o suficiente para que ele consiga desenvolver linguagem. Entende isso? Eles precisam da Libras. Não é o aparelho que vai fazer isso. Alguns surdos, com a ajuda do aparelho, conseguem entender então a voz e a partir desse momento eles começam a ter uma compreensão melhor da língua portuguesa. E aí sim, alguns conseguem ter um desenvolvimento bem melhor, que se tornam surdos bilíngues, que vai ter uma proximidade muito maior com a língua portuguesa, certo? Então, ele vai passar a entender mais palavras, o significado melhor das palavras, e aí ele vai conseguir escrever melhor e ler melhor. Existe o implante coclear, que já é uma tecnologia diferente do ASI, certo? Mas o implante coclear não são todas as crianças que podem ter. É feita uma investigação para ver a possibilidade daquela criança entender o grau de surdez e assim por diante. E existe um processo por detrás desse implante coclear, de fono, de acompanhamento e tudo mais. E muitas vezes esse processo por detrás do implante coclear, os profissionais da área, muitas vezes, eles não têm uma aceitação muito legal de Libras. Então, eles querem que não entre com Libras agora. Vamos ver o que a gente vai conseguir desenvolver, estimular esse resíduo. Mas às vezes passam 2, 3, 4, 5 anos e esse resíduo continua o mesmo. Ah, então tá bom, agora a gente vai entrar com a Libras. 5 anos depois? Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Pois é, então eles dizem que uma coisa vai atrapalhar a outra. No nosso entendimento, não. Uma coisa vai privilegiar a outra nesse sentido. Então, tem a possibilidade de trabalhar esse resíduo? Vamos trabalhar. Vamos colocar um implante coclear? Vamos colocar. Vamos privilegiar Libras também, que atrapalha o TI. Percebe? Joia até aqui? Joia, Nilson? Aí, David, quanto à questão do implante coclear, é importante a gente colocar também
a responsabilidade, comprometimento da família com essa, né, com o filho no caso, porque a família ela tem que entender que ela tem que fazer todo o processo de estímulo aonde essa criança vai precisar para ela começar a se desenvolver. Então, assim, é estímulo atrás de estímulo e muitas vezes, infelizmente, a própria família ainda se encontra em luto. Entenderam? A família é importante nesse processo, mas também é importantíssimo no processo da aprendizagem da Libras, que é o que muitas vezes não acontece. Então, às vezes, a família não quer aprender Libras e delega isso para a escola. Então, a criança vai para a escola e aprende Libras lá. Ela passa o tempo todo na escola. Os pais precisam aprender Libras também, para que essa internalização do idioma seja efetiva. Então, existe todo esse processo por detrás. Deixa eu ver, acho que a moça tinha levantado a mão aqui. Vamos lá. A leitura labial. Leitura labial, vamos lá. O surdo oralizado que a gente vai falar aí, tá certo? Então, a leitura labial, o surdo oralizado que a gente fala, ele vai desenvolver essa habilidade se ele tiver um resíduo trabalhado auditivo. Certo? Então vamos dizer assim, um surdo profundo, surdez profunda, não ouve nada. Ele tem dificuldade para fazer leitura labial. Por quê? Só que os mover dos lábios não é o suficiente para a gente entender. Vocês entenderam o que eu falei? Então imagina você treinar o ler os lábios, é difícil, gente. Imagina uma pessoa que não tem o som na cabeça. Existe o surdo que faz a leitura labial? Sim, mas com certeza esse surdo tem um resíduo auditivo que foi muito bem trabalhado. Ou pelo ASE, na fono, num processo de fono. Tá? Então existe um trabalho por detrás para que ele saiba fazer essa leitura labial. Não são todos os surdos que gostam, porque é um processo muito lento, demorado, trabalhoso para eles fazerem. Então, Libras é um negócio. Certo? Alguma dúvida? Eu queria, para a gente ir encerrando esse primeiro momento, mostrar um vídeo para vocês aqui a respeito desse processo de alfabetização de crianças surdas. Como que deve ser? Tá, então com quantos anos que a criança pode aprender Libras? Existe um ano? Existe uma data correta? Existe um tempo correto? Como que funciona isso? O estímulo para que essas crianças aprendam Libras? Fora da rede municipal, eu tenho os meus cursos de Libras, eu trabalho muito com os alunos particulares, as minhas turmas, e muitas vezes eu levo os meus alunos para conhecer uma escola bilíngue. O que é uma escola bilíngue? A gente tem uma escola referência aqui no estado de São Paulo e no Brasil, que se chama Centro de Educação para Surdos Rio Branco. O nome é o Rio Branco, mas é aqui mesmo, é em Cotia, aqui em São Paulo. O que é a escola bilíngue para surdos? Tudo que a gente aprende na escola regular, normal, vai ser ensinado tudo em Libras para as crianças. História, geografia, matemática, português e inglês. São professores que sabem e dominam Libras e muitas vezes professores surdos que vão dar essas aulas para essas crianças. Só que para essas crianças estarem no primeiro aninho, numa escola bilíngue de surdos, elas precisam adquirir a língua para que esses professores consigam dar aula para ela. Como que é esse processo? Então eu vou mostrar um vídeo para vocês, bem curto, onde vai mostrar um pequeno processo, mais ou menos resumidamente do que eu falei aqui para vocês, desse processo da alfabetização de uma criança surda. Tudo bem? Então eu vou lá atrás e vou colocar o vídeo aqui para a gente ver. Tá bom? Aguardem só. Nesse primeiro momento, a gente está falando aqui de crianças. Certo? Gente, surdo não é coitado. Nossa, que judiação, nasceu surdo. Gente, surdo não é coitado. A gente vai ter depois, no segundo momento, que a gente preparou para vocês, uma chamada de vídeo com uma das professoras que eu trabalho, que é surda. Ela é bilíngue, formada em tradução e interpretação, e ela é formada em engenharia, e é surda.
E ela é bilíngue, ela desenvolveu tão bem a língua portuguesa que eu converso com ela trocando mensagens, escrevendo para ela no WhatsApp. Então, o surdo ele é capaz, assim como qualquer um. Qual que é a diferença do indivíduo surdo? Ele não ouve, mas ele aprendeu uma outra língua para se comunicar. Então, ele é totalmente capaz e muitas vezes mais capaz que nós ouvintes. Exemplo disso, a gente já teve muito tempo em sala de aula, enquanto os alunos têm dificuldade em matemática, o aluno surdo tira de letra a matemática muitas vezes. Porque a matemática é sistêmica, são processos, e é muito visual os processos de você fazer. Então o surdo, o recurso visual dele é tão forte que ele se atenta muito melhor a esse processo da matemática. Certo? Então eles se dão muito melhor em matemática, muitas vezes muito ruim na língua portuguesa, mas já explicamos o porquê disso. Então o surdo não é coitado, ele deve ser tratado como uma pessoa como nós. Então, esses termos, o surdinho, o mudinho, o coitadinho, não deve ser utilizado. Então, você conhece um surdo, um amigo surdo, alguém surdo, gente, não tenha o dó que muitas vezes a gente tem, nossa, né, é surdo, que coitado. Não, ele é tão capaz quanto nós. E aí a gente vai abrir uma chamada de vídeo ao vivo depois, com essa professora que trabalha comigo, ela tem os cursos junto comigo, e aí vocês podem tirar dúvidas, ela vai contar um pouco da história dela, e a gente vai bater um papinho com ela para, de repente, outras situações que vocês queiram saber, e ver ao vivo de perto um surdo já que passou por todo esse processo que a gente trouxe aqui para vocês. Só que ela teve uma diferença. Ela não estudou em escola de inclusão, como é hoje com intérprete. Ela estudou em uma escola bilíngue como essa que vocês viram. Então, o desenvolvimento foi muito melhor para ela. Esse processo bilíngue foi o que ajudou ela a ter esse desenvolvimento que ela teve. Certo? Perguntas? Dúvidas? Vai ficar para a próxima parte. Então, quem puder ficar, né, Nilson? A gente vai ter assim que a gente voltar do intervalo, a gente vai estar preparado com ela aqui. Vamos ter mais uns 30 minutinhos aí para bater um papo com ela. Ela vai contar um pouco da história dela para vocês. Combinado? É isso, Nilson? Então, daqui a pouco a gente volta. 9 horas? 9 horas, tá, gente? A gente volta, tá bom?